Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria a cada manhã nos levantarmos e como os pássaros, logo eles priorizam. Quando acordam, a primeira atitude é louvar o Criador. Nós também precisamos a cada dia abrir os nossos olhos, nos voltarmos para o nosso Deus e buscá-lo com todas as nossas forças. Já me deparei com algumas pessoas que dizem o seguinte: olha, eu coloco a minha sandália embaixo da cama, porque quando eu me acordo, eu preciso me ajoelhar para pegar a sandália, e quando então me ajoelho, me lembro que preciso me voltar para Deus, abrir meu coração, orar ao Senhor e manter esse contato com o Criador. Nós jamais devemos nos esquecer, e esse é o nosso primeiro compromisso, é a nossa principal responsabilidade. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus, com o objetivo de fortalecer essa ideia, de amarmos, de estudarmos a Palavra do Senhor. E nesse momento eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro do Cântico dos Cânticos de Salomão, no capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Nesse capítulo 2 do livro Cântico dos Cânticos, logo no primeiro versículo, nós precisamos entender que essa é a declaração da esposa de Salomão. Ela se coloca numa condição dentro do palácio como sendo uma mulher livre, uma mulher que é observada e apreciada pelo seu esposo. A corte lhe respeita, a corte lhe aceitou, a corte lhe ama, e por esse amor oferecido para ela, ela está vivendo uma vida feliz. Ela se sente como sendo uma flor, a rosa de Saron, observada por todos, respeitadas por todos, e está disposta a expressar o seu perfume amável, carinhosa, atenciosa, expressões de alegria para todos aqueles que estão ao seu redor. No versículo 2, já podemos observar Salomão respondendo para ela: ela é uma rosa entre tantos espinhos. Embora existissem tantas pessoas ruins dentro da corte, ela era uma flor. Ela, de fato, era aquela que embelezava. Ela trazia alegria, ela trazia amor. As suas palavras e feições faziam com que as pessoas sentissem a doçura e a meiguice de uma mulher. Isso trazia satisfação para ele e brandura para todos os seus relacionamentos. Sulamita devolve o elogio recebido de Salomão, falando que ele é uma árvore frutífera. E as suas palavras são palavras de sabedoria, e o seu entendimento traz discernimento para os problemas daqueles que vão lhe consultar. Traz justiça, traz integridade, traz prosperidade para toda uma nação. Ela entende que Salomão é uma árvore que dá muitos frutos. Sulamita aproveita também daquele momento para falar para Salomão que ela bebe daquela sabedoria, que ela usufrui da sombra daquela árvore, que ela come também daqueles frutos, quando ela ouve o seu esposo proferir palavras de integridade, de justiça, aconselhando e conduzindo a nação. Ela, assentada ao seu lado, ela está a observar todas as palavras, e ela também é abençoada, beneficiada por todas as palavras proferidas por Salomão. Jamais podemos fazer o estudo desse livro sem voltar a nossa mente para a relação de Cristo para com a sua igreja. Nós não podemos, em momento algum, menosprezar o que o Senhor também fala para cada um de nós. Nós temos que manter essa comunhão com o nosso Pai. Da mesma forma como Sulamita queria estar ligada ao seu esposo e o seu esposo ligado à sua esposa, nós não podemos menosprezar essa relação de amor entre Deus e os seus filhos. Nós precisamos nos alimentar dele, nós precisamos manter essa comunhão com ele. O nosso coração precisa descansar nos braços desse Pai. Quando nós aceitamos esse convite do Senhor, somos nós que somos abençoados. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 2, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. São declarações de uma mulher apaixonada. Ela, na verdade, se voltava para Salomão e falava para ele que ele deveria ser tudo para ela. Ela estava disposta a abrir mão de tudo para estar na sua companhia. E para que ela pudesse se restabelecer fisicamente
e emocionalmente ele precisava suprir todas as suas necessidades. Quando alguém no Oriente Médio estava pedindo para alguém lhe sustentar com passas e com maçãs, essa pessoa estava, na verdade, pedindo para que ele pudesse lhe amparar, ser o seu protetor, sustentador, estar ao seu lado, ser o seu amante e viver na sua companhia até o final da sua existência. No versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, é necessário, com muito cuidado, estudarmos esse versículo para que nós possamos entender o que de fato o Sulamita está falando às outras jovens da sua época. Não é que Sulamita fosse contra o amor, mas Sulamita estava falando aqui de um amor precipitado, de uma paixão desenfreada. Tentar amar alguém com uma paixão desenfreada não seria a melhor maneira. Muitos jovens hoje em dia pensam que amar é apenas usufruir por alguns momentos, mas o verdadeiro amor requer um verdadeiro compromisso. O verdadeiro compromisso continua amando mesmo quando se depara com os seus problemas. O verdadeiro amor continua amando mesmo quando reconhece que a outra pessoa está envelhecendo. O verdadeiro amor continua amando mesmo quando entende que a outra pessoa se tornou incapaz de amar. Este é o amor de Deus. Deus ama a sua igreja mesmo reconhecendo como sendo defeituosa. Deus ama um povo mesmo, esse povo sendo pecador e merecido do seu amor. Deus espera que os relacionamentos nos dias em que nós estamos vivendo, aquele povo que um dia irá herdar a vida eterna, precisa compreender esse tipo de amor, o amor estabelecido por Deus na cruz do Calvário para com a sua igreja. Mas o tipo de amor que nós nos deparamos hoje em dia dentro da nossa sociedade é um amor descartável, é um amor que podemos conceituar mais uma paixão do que de fato um verdadeiro amor. Ele se apaga com muita intensidade, da mesma forma como se inicia, de uma forma muito veloz, ele também acaba se acabando. Somente dentro da palavra de Deus nós encontramos conceitos que de fato nos ensinam e nos mostram como nós podemos viver o verdadeiro amor. A Bíblia, quando ela retrata do período de namoro, noivado e casamento, são estações que se dão de uma forma natural dentro da vida de um ser humano. E quando nós observamos no capítulo 2, em alguns momentos, Sulamita está falando do seu período de namoro, em outros momentos ela está falando do seu período de noivado, em outros momentos ela também está se referindo, já agora, o momento do seu casamento. Mas a partir do versículo 8 ao versículo 14, Sulamita e Salomão estão falando aqui daquele período de namoro, onde quando uma moça ainda estava dentro da sua casa e o noivo chegava à janela da sua casa, e eles então saíam para fora, caminhavam à luz do dia, ao lado da natureza, ao lado dos riachos, junto às flores dos pássaros, aos olhos das pessoas, e as suas atitudes revelavam que eles se amavam, mas os seus pais se sentiam respeitados pelo relacionamento que eles desenvolviam. No período do namoro, muitas coisas poderiam contribuir para dificultar o fortalecimento do relacionamento entre Sulamita e Salomão. Uma delas era a estação da chuva. Poderia impedir que ele fosse até a casa dela em decorrência das fortes chuvas e dos relâmpagos. Da mesma forma, os animais ferozes que teriam que sair para buscar o seu alimento. Mas Salomão ansiava para que passasse essas estações difíceis para que ele pudesse ter acesso de ir à casa da sua noiva, encontrar-se com ela, matar a saudade e estar ao lado da pessoa que ele amava. Muitas vezes, da mesma forma, se dá na vida espiritual. Nós nos deparamos com muitos obstáculos, com muitos problemas. Nós precisamos clamar em nome do Senhor para que esses obstáculos sejam removidos, retirados, para que nós possamos ter acesso de adorar e buscar o nome de Deus. Quando nós não buscamos ao Senhor, nós nos enfraquecemos. Quando nós não temos contato com Deus, a nossa vida espiritual é destruída. Da mesma forma como Salomão queria estar na casa da sua noiva para que o seu amor cada vez mais se fortalecesse, nós a cada dia precisamos buscar a Deus, estar ao lado dele, para que a nossa vida espiritual possa ser também fortalecida. A partir do versículo 16, nós podemos entender que é uma declaração de pertencimento. Salomão declara que pertence à sua esposa, e Sulamita também reconhece que pertence a Salomão. Hoje também nós precisamos entender que nós pertencemos ao nosso Deus. Por obra da criação, nós pertencemos ao Senhor.
mas por obra da redenção na cruz do Calvário, pertencemos também ao nosso Senhor e nós também pertencemos ao nosso Salvador, porque Ele um dia virá aqui a essa terra buscar os seus filhos, aqueles que receberam, que lhe amaram, para que possam viver com Ele eternamente. Portanto, hoje, jamais devemos nos esquecer, nós não temos liberdade para fazermos o que bem nós queremos, nós vivemos nesse mundo para viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Aqueles que entendem esse amor de Deus para com o seu povo terão uma vida feliz, terão uma vida mais abençoada e alcançarão as bênçãos de Deus para a sua vida. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos mais do Senhor. Toma conta do nosso coração, da nossa vida, da nossa família. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.